Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. Meus amigos, a modernidade, que há tempos nos favorece, trouxe um conjunto de hábitos que, voluntária ou involuntariamente, nós exercitamos e que tem um cunho duvidoso. É inegável a evolução do modo de vida do homem, com avanços em diversos aspectos. A reinvenção de muitas atitudes e costumes. Curiosamente, brindamos esta modernidade com uma revolução para as sociedades, um fator para promover as oportunidades e a igualdade. Até aí é compreensível e digno. Só que não estamos mais consumindo apenas o necessário. Estamos tendo o prazer de ostentar o supérfluo. Estamos promovendo o consumismo, o exagero do consumo. É possível que tenhamos uma apurada percepção sobre a realidade atual do consumo, de como, diante do descompasso entre o desejo humano e a capacidade do planeta, oferecer os recursos necessários. Estamos fadados à falência da vida como conhecemos hoje. Toda beleza, toda poesia, como a diversidade e a cultura, pode um dia acabar. Não adianta fingir que não está acontecendo nada, ou que as pessoas não estão perdendo qualidade de vida por conta da falta de consciência coletiva e de tantos problemas gerados pelo aumento populacional atrelado ao crescimento desorganizado. Os costumes que facilitavam a vida das pessoas e que cada vez mais vêm sofrendo distorções para atender os impulsos de ter e alardear tudo do bom, moderno e mais recente. É uma cultura do compro hoje e descarto amanhã. Eu fico pensando até que ponto podemos sustentar um modo de vida desta forma. Quando compramos um produto, estamos também consumindo a água e a energia necessárias para a fabricação do tal produto. Já pensou nisso? O consumo do passageiro, e muitas vezes do fútil, está sendo difundido como algo natural e sem grandes impactos para a vida das pessoas, menos para aqueles que lucram, claro. Enquanto mantivermos uma consciência sem a preocupação com o coletivo, achando que tudo o que temos nunca vai acabar, aceleramos nossa caminhada rumo à degradação e, por consequência, vamos acabar com belas visões, quem sabe, até com a vida. A sede pelo lucro a qualquer custo está entranhado em várias sociedades. Devemos encontrar a sabedoria e praticar a relação ganha-ganha. Todas as partes envolvidas numa determinada situação saem beneficiadas. E eu digo que também o meio ambiente precisa ganhar, pois dependemos dele. Consumir é sim uma necessidade, apesar das críticas, da demonização do consumo. Mas, atualmente, é difícil separar o que é realmente necessário daquilo que é mero capricho consumista. O consumo consciente, mais do que um discurso politicamente correto, tem seus aspectos práticos. Através do consumo consciente, é possível manter uma economia saudável, pois entre os seus princípios, trunfos, está o equilíbrio entre a manutenção de uma economia próspera e o endividamento das pessoas. Quem ousa consumir de forma exagerada, cria para si mesmo uma cilada chamada endividamento. E sair dessa situação nem sempre é fácil. Existem vários programas, treinamentos sobre educação financeira que podem nos ajudar a elucidar quanto ao que é demais e o que está dentro dos padrões aceitáveis, especialmente para o bolso do consumidor. Portanto, defina quais são seus objetivos de consumo e procure enquadrar a realização deles de maneira que não prejudique o seu orçamento. Cuidado com as promoções
Você não é obrigado a comprar alguma coisa só porque ela está em promoção ou está barato demais. Ao dirigir as compras de supermercado, por exemplo, procure anotar tudo o que deseja comprar e siga esta lista. Agindo assim, é mais fácil evitar a compra de itens desnecessários. Adquira o hábito de conversar em casa, com os filhos, com a família, sobre as finanças familiares. Quando todos conhecem as possibilidades financeiras da família, é mais fácil planejar e realizar os sonhos. Evite o desperdício. Infelizmente, é comum observarmos na casa de muitas pessoas alimentos serem descartados por não serem utilizados. Por isso, compre aquilo que for necessário para o seu consumo e preste atenção aos alimentos que podem estragar rapidamente quando não forem consumidos naquele prazo. Consumir com consciência é um exercício de cidadania. É usar a inteligência e jamais extrapolar o limite do que é realmente necessário. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto, já voltamos. Olhem a cara do homem, olhem seu rosto cansado, triste, com medo e com fome, pobre e mal alimentado. Vive de falsas promessas, sonhando nadar em dinheiro, sempre querendo saber o que vai ter pra comer, o que vai ter pra beber e que moda tem no estrangeiro. Olhem agora mais fundo, porque os sinais. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. No programa de hoje nós estamos falando do consumo exagerado dos tempos modernos. Mas o consumo é algo natural e necessário para a sobrevivência humana. Mas o que torna esse consumo algo negativo é o exagero. Aos poucos, este hábito, quando exacerbado, trará péssimas consequências para o meio ambiente. A solução para esse grave problema está nas mãos de cada cidadão. Na sociedade atual, há um grande bombardeio de informações que induzem ao consumismo, de um lançamento de um smartphone ao suprimento de uma nova tendência da moda. Por muitas vezes, se compram produtos sem a mínima necessidade, pelo simples fato de tal objeto estar na moda. Essa atitude consumista gera inúmeras consequências, é claro. Gera consequências negativas para o meio ambiente, com excesso de lixo, que muitas vezes não é reciclado ou reutilizado, por exemplo. O acúmulo de materiais plásticos e lixos altamente perigosos, como baterias e pilhas, são outro problema. Assim, meu amigo, minha amiga, colocar em prática o consumo consciente seria a melhor forma de diminuir os danos e evitar o desperdício, reaproveitar materiais e aderir a um comportamento mais sustentável no cotidiano, reavaliando as influências da mídia em nossa vida. E o que nos ensina a Escritura Sagrada a respeito deste assunto? Livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 4 e versículo 16. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover pão do alto do céu. Sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia. Pô-lo-ei desse modo à prova para ver se andará ou não segundo as minhas ordens. Eis o que vos ordena o Senhor: ajunte cada um o quanto lhe for necessário para comer. Para aqueles que estão em sua tenda, um gomor
por cabeça, segundo o número das pessoas. Sabemos que vivemos a era do instantâneo, do digital, do marketing sedutor, da globalização, da tecnologia e do descartável. Sabemos que as coisas são feitas para durar pouco, até para que possamos ter a oportunidade de trocá-las quando nos cansarmos delas, ou seja, ao nosso bel prazer. Sabemos que propagandas criativas pipocam diante de nossos olhos, sejam na TV, outdoor, revistas, jornais e até mesmo em muros. Tudo isso para que nós pensemos 24 horas sobre o produto e cheguemos à conclusão de que não podemos viver sem eles. Mas há algumas declarações também da palavra de Deus que precisamos fazer questão de cumprir. Vejam, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Se o próprio Deus deu toda a terra para mim, por que não usufruir o máximo dela? Deus nunca foi contra seus filhos possuírem boas coisas. Sua palavra está cheia de promessas nesse sentido. Jesus Cristo disse: se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. É certamente da vontade de Deus que todos os seus filhos sejam prósperos, mas não cobiçosos. Muitos confundem conceitos de consumo com consumismo, pelo fato de que uma palavra deriva da outra, mas elas não possuem o mesmo significado. Consumo é quando eu faço uso daquilo que é necessário para a minha sobrevivência, sem faltar nem sobrar. Consumismo é quando adquiro além do que é necessário para a minha vida, muitas vezes de maneira desenfreada e por impulso. Em geral, o produto é logo descartado e quando satisfeito o desejo inicial da posse dele. Quando Deus enviou o maná no deserto, ele deixou regras para que fossem cumpridas pelos filhos de Israel. Não se poderia colher o pão de qualquer maneira e na quantidade que quisesse. Deveriam ser colhidos o necessário para cada dia e pelo número de moradores de cada tenda, nem mais nem menos. Jesus Cristo, quando ensinava a parábola do rico insensato, advertiu aos que estavam à sua volta. E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Lucas capítulo 12, versículo 15. Os homens, hoje, estão medindo uns aos outros pela sua riqueza, pelo que têm e não pelo que são. Ao invés da frase penso, logo existo, é a frase tenho, logo existo. Há uma inversão de valores em nossa sociedade. E algumas vezes tem chegado esse pensamento até as nossas igrejas, onde podemos perceber mauricinhos e patricinhas, até mesmo pessoas mais maduras, desfilando a última tendência da moda, adquirida numa loja de grife, ou portando um novo celular de última geração. Confunde-se o consumismo com prosperidade. O desejo desenfreado tem sido a causa do consumismo que cresce a cada dia. O mundo oferece tantas coisas aprazíveis e interessantes que fica difícil resistir ao impulso da compra. É necessário nos submetermos ao domínio do Espírito Santo para não sermos dominados pelo espírito do consumo, que infelizmente tem seduzido muitos filhos de Deus, levando-os ao acúmulo de dívidas. Alguns acabam até culpando a Deus, acusando-o de não cumprir suas promessas em suas vidas, já que são dizimistas e frequentam a igreja. Uma das qualificações mais necessárias aos filhos de Deus nesses últimos tempos é a sabedoria. Busca-se com afinco o conhecimento humano, que é louvável, mas este não é suficiente para enfrentarmos as lutas cotidianas,
tanto no campo natural quanto no campo espiritual. Quem tem sabedoria é inteligente, faz as coisas de maneira bem ordenada, planejada. Assim, obtém sucesso em seus projetos, lucra, prospera e tem para repartir. Sua vida torna-se um bom testemunho para o reino de Deus e ele o exalta dessa maneira. Queridos ouvintes da Rádio Mensagem FM, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência ao nosso programa. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM. A produção do programa de hoje foi apoiada em artigo de Ricardo Versosa, publicado no site ideiamarketing.com.br, e em artigo publicado no site do Procon sc.gov.br, e artigo de Mônica Valentim, publicado no site www.guiame.com.br. Até a próxima quinta-feira. Conto novamente com a sua audiência. Olhem os lírios do campo, como florescem e crescem. Olhem os lírios do campo, que não costuram nem tecem. E entre as flores do campo, nenhuma mais bela existe. Nem Salomão que era rei, nem Salomão que era rei, nem Salomão que era rei, se vestiu como um lírio se veste. Olhem as aves do céu, todo azul vão cortando, jogam suas asas ao vento, sempre voando e voando. Não tem poderes na terra, e seu é todo o firmamento. Nunca as vemos semear, nunca as vemos regar, nunca as vemos plantar, mas encontram o seu alimento. Olhem a cara do homem, olhem seu rosto cansado, triste, com medo e com fome, pobre e mal alimentado. Vive de falsas promessas, sonhando nadar em dinheiro, sempre querendo saber o que vai ter pra comer, o que vai ter pra beber, e que moda tem no estrangeiro. Olhem agora mais fundo, porque os sinais não mentem. Olhem de novo a terra, que espera boa semente. Vamos semear a justiça, porque é a semente mais pura. Busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem o reino de Deus, e o resto virá com fartura. Olhem os lírios do campo, como florescem e crescem. Olhem os lírios do campo, que não costuram nem tecem. Vamos semear a justiça, porque é a semente mais pura. Busquem o reino de Deus,
Cristo virá com